Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer minha visão pessoal sobre você, de repente, fazer o CFA ou fazer um mestrado, uma pós-graduação aí, sei lá, em finanças, tá? Então, antes de começar a passar um pouco da minha visão, minha experiência, importante se você curte aqui os conteúdos que a gente traz no canal, que você se inscreva também, ative as notificações para seguir fazendo sentido a gente entregar um conteúdo bacana e recorrente para vocês de alta qualidade, beleza? Então, bom, para quem não sabe, o CFA é uma certificação que você pode tirar, que funciona basicamente você passando em 3 provas, comprovando uma experiência profissional no mercado financeiro, você consegue ser charter holder, certo? Então, enfim, minha visão, é uma das formas mais bacanas de você conseguir trazer credibilidade para o seu trabalho, então, dado que é uma certificação que existe um certo nível de dificuldade para você ser aprovado. Quando uma pessoa normalmente passa no CFA, atribui-se um nível de credibilidade bacana. Não estou dizendo aqui que somente o CFA já basta, mas enfim, eu advogo bastante com relação ao conhecimento prático do dia a dia, do que é utilizado realmente para agregar valor para um negócio, para uma empresa, para um business, tá? Mas sim, o CFA, na minha visão, é um componente bacana, porque na dúvida, a pessoa que vê que você tem o CFA, ela acredita, dá o benefício da dúvida de acreditar que você realmente entrega um trabalho bacana, tá? Isso, quando eu olho para mestrado, MBA, outro tipo de qualificação, principalmente aqui no Brasil, eu tenho uma visão um pouco diferente. Obviamente, qualquer tipo de qualificação traz algo positivo para você, mas na minha visão, quando a gente compara em termos de trazer credibilidade no mercado financeiro, tá? Para quem trabalha no mercado financeiro, quando eu comparo o CFA com qualquer tipo de modalidade, cara, mestrado, pós, MBA aqui no Brasil, eu realmente acho que o CFA é bem mais valioso nesse sentido, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu acho em termos de vantagem do CFA versus essas outras qualificações que você pode fazer. Segundo ponto é como funciona, tá? Então, uma coisa que eu sempre gostei muito do CFA, que me atraiu para fazer as provas, é que é uma experiência totalmente autodidata, tá? Então, você se inscreve, recebe os livros, então você sabe exatamente o que vai ser exigido na prova, é o que está ali no livro, tá? Você recebe todos os materiais e, por sinal, são materiais realmente muito bons, certo? Eu vou te falar que da maioria da teoria de finanças que eu já li, os materiais do CFA consolidam de uma maneira muito bacana, tá? Então, diferentemente de talvez algumas experiências minhas que eu já tive, sei lá, em graduação, esse tipo de coisa, que muitas vezes você tem aí, dependendo do professor, se ele é bom, se ele é ruim, de qual fonte ele está utilizando, você tem que ficar catando informação para ver o que é exigido, o que não é exigido, você tem que ir lá numa aula de repente, ou sei lá, assistir um negócio que talvez, se o professor ele realmente não entrega um plus a mais, talvez aquela aula não faz nem tanto sentido, fora talvez a interação que você tem com seus colegas, pode ser um plus, um networking ali extra, que justifica aquele momento. Falar que na minha experiência lá, 80%, 90% das aulas que eu tive, que o professor estava ali, ele basicamente passou o que estava no livro, tá? Então, sim, existem alguns professores que o diferencial é estar lidando com aquele professor, que ele tem um a mais, um extra, a interpretação dele talvez da teoria é o benefício, o grande benefício daquela aula, mas eu, sinceramente, ao longo da minha vida, eu conto nos dedos esses professores, fico feliz que eu tive a oportunidade de aprender com esses professores, mas na grande maioria das vezes acaba sendo melhor. Aí é uma opinião pessoal minha, eu simplesmente abrir o livro, ler, entender o que está sendo ensinado, e aí depois, se for exigido numa prova ou no meu dia a dia, eu vou saber utilizar porque estava escrito no livro, certo? Então, aí, quando a gente pesa os benefícios e a parte ruim também dessa questão de ser autodidata ou não, na minha opinião também o CFA, ele leva a melhor aqui quando você compara com outras dinâmicas, aí, por exemplo, mestrado, pós-graduação, esse tipo de coisa, tá? Terceiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão do reconhecimento do CFA, tá? Então, um dos pontos também que me motivou a escolher o CFA ao invés de, sei lá, um mestrado, uma coisa nesse sentido, é que o CFA ele é reconhecido globalmente, tá? Então, se você passa no CFA, você pode chegar, cara, chega nos Estados Unidos, chega na Europa, chega, sei lá, na Ásia, chega em qualquer lugar do mundo, quem trabalha com finanças vai saber o que é o CFA e vai saber que você, no mínimo, tem algum nível de dedicação importante para conseguir passar em todas as provas. E também
no mínimo você tem algum conhecimento razoável de mercado financeiro para conseguir ter passado em todos os níveis, tá? Então isso eu acho que é uma coisa muito bacana, principalmente se você tem algum tipo de estratégia, de repente viajar para o exterior, trabalhar no exterior, algo nesse sentido, tá? Então eu acho que se compara isso de repente com um mestrado, uma pós aqui local, cara, de longe o CFA leva melhor aqui. Acho que talvez um MBA no exterior pode fazer frente, faz um MBA nas top tier aí da vida, sei lá, uma Ivy League da vida, pode fazer frente em termos de ser reconhecida globalmente, mas de novo, mesmo um MBA top tier comparado com o CFA, olhando apenas para trabalhar no mercado financeiro, na minha visão, eu ainda acho que o CFA ele leva melhor, e principalmente quando a gente considera aqui o próximo ponto, que eu acho que o CFA também é vantajoso, na maioria das vezes quando a gente compara com outras modalidades, é a questão de custo, tá? Então, se você compara, se você olha como uma prova, o CFA está longe de ser uma prova barata, tá? Então você vai gastar, cara, sei lá, no câmbio atual deve dar uns 20 mil reais para você fazer todos os 3 níveis, tá? Então pensa, 3 provas, 20 mil reais realmente não é algo, tá longe de ser barato quando você compara com outras certificações, por exemplo, no mercado. Mas se você compara, cara, o que eu vejo de mensalidade de pós-graduação, de MBA, não tô nem falando, tá falando de MBA lá fora, realmente aí não tem nem por que comparar, tá? Porque realmente um MBA top tier lá no exterior é muito mais caro, mas olhando aqui mesmo internamente no Brasil, se comparar de repente um mestrado pago, uma pós-paga, beleza, você pode ir numa federal da vida e não pagar, mas comparando com alternativas pagas, ainda assim acho que o CFA se mantém de forma bem competitiva. E de novo, para aquela pessoa que tem o objetivo de trabalhar no mercado financeiro, de trazer credibilidade para o seu trabalho, abrir portas no mercado financeiro, eu acho que o CFA, quando ponderado a questão do investimento para fazer a prova, ele também leva a melhor, tá? E por fim, eu quero trazer aqui o ponto do pós-prova, tá? Depois de você virar um charter holder, tá? Muitas vezes o pessoal fica falando de como fazer o CFA, como ser aprovado, como é que é todo o processo. Realmente é um processo árduo, tá? Enfim, até tem um vídeo aqui comentando sobre isso, vou botar um card aqui para quem quiser conhecer mais, enfim, minha experiência. Mas acho que uma coisa bem bacana que não é muitas vezes mencionada é que ao você virar um charter holder, você acaba tendo acesso a um ambiente bem bacana de um aprendizado contínuo. Tem várias, enfim, dinâmicas de aprendizado, você tem que fazer um mínimo de atividades para manter o seu conhecimento em dia, tá? Então você recebe muito material de leitura, muitos vídeos, entrevistas de pessoal super competente, tá? Você inclusive recebe, recentemente eu recebi acesso aqui, tipo um aplicativo com resumo de livros, tá? Então tem um negócio que analisa seu currículo, tem um banco de dados de empregos exclusivos só do CFA, tem muita coisa, até tem mais coisas do que eu realmente consegui explorar, tudo que tem de benefícios pós-prova, digamos assim, sem contar que você normalmente pode fazer parte de um CFA Society, que são os CFAs locais. Então, com pandemia acho que impactou um pouco o nível de interação nessas dinâmicas, mas acho que dá um senso também de pertencimento, enfim, de ter o seu society local. Eu já tive a oportunidade de viajar, por exemplo, para lugares que, por exemplo, Nova York, quando fui para Nova York, conhecer o CFA Society lá de Nova York, que é o maior do mundo, então, inclusive fundado por Ben Graham. Então, foi uma experiência legal, proporcionada por eu ter, enfim, tá na trajetória de tirar o CFA. Então, acho que quando você compara isso, o pós-CFA, talvez a parte negativa que você tem que pagar todo ano aí uma anualidade para manter o seu título, né, como charter holder, versus uma outra dinâmica, sei lá, de uma pós do mestrado, de novo, acho que o CFA leva vantagem, tá? Então, acho que, do meu lado, eu acho que quando a gente compara, se o objetivo é trazer credibilidade ao seu trabalho focado, uma pessoa que quer trabalhar, ter uma carreira bacana no mercado financeiro, minha visão, o CFA acaba sendo uma alternativa bem mais atrativa do que, de repente, você fazer um mestrado aqui local, uma pós-graduação ou um MBA aqui no Brasil, beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, ativar as notificações e também seguir aqui o nosso canal para a gente continuar entregando conteúdo bacana para vocês de forma recorrente, beleza? Tamo junto, grande abraço.